Olá, em nome do Superintendente de Gestão Políticas Educacionais, professor Valdir Leonel, da Secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes, e do prefeito Marquinhos Trades, iniciamos mais um programa de formação continuada, reflexões pedagógicas, diálogos entre a teoria e a prática online 2021. O ano de 2020 foi um ano difícil para todos nós. Como mãe, professora e gerente do ensino fundamental e médio da Rede Municipal de Educação de Campo Grande MS, gostaria de agradecer a todos os professores da REME que não pouparam esforços para que os nossos alunos fossem atendidos da melhor forma possível. O ano letivo de 2021 se inicia e com ele novos desafios enquanto rede de ensino para ofertarmos um atendimento educacional de qualidade. Continuamos enfrentando um período que nos desafia a buscarmos novas práticas, unirmos forças, e o programa Reflexões Pedagógicas é um instrumento que temos para caminharmos juntos em direção à educação que cumpra com o seu objetivo, mesmo no momento emergencial. Os professores que formam o quadro de profissionais da CEMED oferecerão, durante o ano letivo de 2021, um programa de formação com vídeos objetivando subsidiar o corpo docente das nossas escolas para enfrentarem os desafios e acompanharem o período emergencial que estamos, somando forças e considerando as especificidades deste momento. Conseguiremos cumprir com louvor todas as demandas que temos como docentes e cidadãos. Professores e professoras da Rede Municipal de Educação de Campo Grande MS, sejam bem-vindos à formação continuada online em 2021 e tenhamos um ano letivo com comprometimento, trabalho e qualidade na educação de nossos alunos. Unati, saudações aos profissionais da Rede Municipal de Educação de Campo Grande. Sou o professor Gustavo, integrante da equipe do componente curricular de língua portuguesa, pela gerência do ensino fundamental e ensino médio, GEFEM, na CEMED. Integram ainda os professores Gilson Demétrio, João Batista, Leandro Queiroz, Thiago Oliveira e Thiago Rupé. Hoje profiro esta live com o objetivo maior de pontuar a respeito da elaboração do documento denominado Referencial Curricular Circunstancial no tocante à língua portuguesa. Pode passar a lâmina. Pode passar mais uma. Volta. Pode voltar para isso. Obrigado. Para tanto, eu espero que meu áudio esteja saindo razoavelmente aos ouvintes, certo de que a interpretação em Libras está garantida. Portanto, caso haja algum comprometimento substancial na qualidade comunicativa, por favor reportar via chat, a fim de que a equipe do suporte tecnológico, a qual aproveito para agradecer o empenho, verifique a possibilidade de ajustar a melhora. Antes de passarmos para o próximo slide, chamo a atenção para a imagem que reflete a relevância do contexto de isolamento social, tão difícil de ser mantido, pois, por mais conectados que buscamos estar, a virtualidade como carro-chefe das relações humanas ainda, e talvez que bom que por um lado assim seja, não atende ou satisfaz por completo nossas necessidades. Isso não significa que não devemos, até para que uma pós-normalidade seja alcançada com seguridade, deixar de explorar as possibilidades de interações remotas e investir em estratégias adaptativas para que os processos humanos, como a educação, mesmo que a uma marcha mais lenta, não cessem, o que seria prejuízo maior. Assim,
permanecemos conscientes e confiantes de que os processos adaptativos são circunstanciais. Portanto, o nome estabelecido para uma indicação simultânea de referencial curricular, que não anula nem sobrepuja ao mais amplo que nós, participantes da REME, podemos construir e nos reconstruir formativamente a partir dos currículos. Próxima lâmina, por gentileza. Obrigado. Aqui é possível observar os tópicos da pauta, de modo que, em continuidade ao primeiro que já se iniciou, apresentamos os propósitos formativos. Entre eles, destaques e comentários sobre o referencial integral estabelecido desde 2019, né? Tendo em vista que é interessante que alguns pontos alicerçados desde a BNCC e outros ajustados pela organização do referencial sejam trazidos à tona para apuramento do que se prescreveu e se possibilita de seu cumprimento, sobretudo para se chegar às indicações do referencial curricular circunstancial. Após, intenciono mencionar os contextos, né, que apelam para as adaptações e o entendimento do referencial curricular circunstancial, seguido das evidenciações dos critérios para suas indicações. Então, a partir do que se destacou ou observou, chegarmos às ponderações e flexibilidades de cumprimento. Depois, algumas observações sobre a avaliação diagnóstica e o caderno de atividades, disponibilizados como subsídio para início do ano letivo. Então, o encerramento da live e o indicativo para reflexões complementares ou novas, haja vista nosso permanente aprimoramento, seja tanto nas práticas escolares quanto nos estabelecimentos consultivos e orientativos da Secretaria Municipal. Proposta de pauta apresentada, segue-se estudo sobre as habilidades de língua portuguesa conforme o macro referencial curricular de linguagens, a fim de repensar prioridades de cumprimento, sobretudo durante o período pandêmico. Pode passar para a próxima lâmina, por gentileza. Aqui, construímos um protótipo de organograma a fim de que fique mais visível a estrutura das tabelas em que as habilidades são agrupadas. Assim, chamamos atenção para o fato de que língua portuguesa, concernente aos anos finais do ensino fundamental, apresenta uma divisão de sua ementa a partir de conceitos seccionados, que são os campos de atuação. Dentro de cada campo de atuação, à exceção do último, constam todas as práticas de linguagem, que é uma atualização dos outrora denominados eixos linguísticos, ficando denominadas então como leitura e escuta, oralidade, produção de textos e análise linguística semiótica. Doravante as práticas de linguagem, seguem suas correspondentes habilidades, bem como os objetos do conhecimento, que são os conteúdos discriminados dessas últimas. Pode passar para a próxima lâmina. Essa imagem, um tanto confusa, porém a sua construção não visa a leitura da redação de cada uma dessas habilidades, e sim, conforme a obviedade do título, uma percepção de onde se estabelecem os limites das habilidades específicas por ano em língua portuguesa. De modo que, se tivéssemos tabelas dos anos finais do ensino fundamental, a fim de agrupar uma habilidade abaixo da outra, perceberíamos que, logo no início de cada tabela,
aquilo que é prescrito para ser desenvolvido com exclusividade em um dado ano ocuparia apenas um pequeno recorte do todo que se deve ou pode ser cumprido. Deve, no sentido de que não podemos deixar de cumprir com ao menos uma habilidade de cada prática de linguagem por campo de atuação. E pode, pois não se exige que cada professor elenque a mesma rota de cumprimento, havendo muitas habilidades que facultam seu desenvolvimento para mais de um ano letivo. Assim, nos atentemos como isso fica discriminado em dados em relação à completude do referencial curricular de linguagem vigente desde 2020, para concluirmos alguns pontos que incidirão na distribuição das habilidades indicadas para o que estamos considerando como referencial curricular circunstancial, em virtude do contexto pandêmico. Pode passar a lâmina, por gentileza. Obrigado. Nessa lâmina, ou melhor, em basicamente todas que seguem, certamente que as letras ficam desconfortáveis para um perfil de leitura via vídeo, de live. Mas o que se justifica é poder agrupar, por uma lógica discursiva, essas informações em uma mesma imagem, e como compensação e justificativa da fala que acompanha a apresentação. Farei os destaques daquilo que entendemos ser necessário chamar a atenção. Ademais, para posterior averiguação do estudo, disponibilizaremos no blog de língua portuguesa os slides, o que favorecerá o processo de leitura secundarizado, neste momento. Então vamos lá. Aqui os dados traduzem a relevância daqueles limites da imagem anterior. De modo que, em contagem, chegamos a esses números na distribuição de habilidades. 106 para o sexto ano, 108 para o sétimo, 109 para o oitavo e 105 para o nono. Números muito próximos e expressivos a uma primeira vista. Entretanto, desse quantitativo volumoso de habilidades, e cabe destacar que não acrescentamos nenhuma a mais do que a BNCC já havia prescrito, a maioria são comuns para serem desenvolvidas ao longo dos 4 anos, e uma boa parcela em 2 anos. Pois bem, destacamos aqui esses quantitativos de habilidades específicas por ano e compartilhadas com mais de um ano para serem desenvolvidas. Então, percebemos que das 106 habilidades relacionadas ao sexto ano, apenas 12 são exclusivas para serem desenvolvidas desenvolvidas com exclusividade durante o período letivo em questão, pois as demais dividem-se em 38 para serem cumpridas até o final do sétimo ano e outras 56 até o final do nono. Desse modo, em relação ao sétimo ano, de suas 108 habilidades, como já mencionado em relação ao ano anterior, pactua 38 em comum desde o sexto, e se espera que o professor que acompanhava a turma tenha promovido o desenvolvimento de algumas dessas, restando, fora aquelas para serem trabalhadas, ou melhor, distribuídas, ao longo da etapa do ensino dos anos finais do ensino fundamental, como um todo. Apenas 14 habilidades exclusivas, ou seja, o que necessariamente devem ser ministradas nesse ano em questão. Semelhantemente, ocorre com o oitavo e nono, em que das suas mais de 100 habilidades, 56 já começaram a ser distribuídas desde o sexto ano, ficando 37 compartilhadas entre esses 2 últimos anos e de específicas apenas 16 para o oitavo
e 12 para o nono. Com isso, não pretendemos dizer que essa distribuição e compartilhamento sejam tarefas simples, pois envolve diagnosticar a turma e dialogar com outros professores sobre os planos anuais que se estabeleceram. Entretanto, queremos chamar a atenção que dividir estrategicamente o cumprimento do referencial é possível. E, frente a essa percepção de repetição de habilidades, diminui bastante a ideia de uma colossal tarefa formativa anual com os estudantes. O que agiganta mais no cumprimento é o desafio de planejar, desenvolver com qualidade as habilidades mais densas, algo que já se fazia desde o referencial curricular anterior em relação a alguns conteúdos e descritores. Até porque os desafios não são tão novos, isto é, não surgiram tanto em detrimento da configuração curricular pactuada, e sim de outros aspectos conjunturais e que, para esse momento, consideraremos os efeitos sociais pandêmicos, que repercutiram nos procedimentos educacionais, para mais um processo adaptativo, e, portanto, esses destaques do referencial na íntegra servem ao intuito de compreender justamente a lógica para as adaptações do referencial circunstancial. Pode passar a lâmina, por gentileza. Aqui, destacamos que das 12 habilidades exclusivas para o sexto ano, elas pertencem somente ao campo jornalístico midiático, com 2 para a prática de linguagem, leitura e escuta, e as outras 10 ao que se denominou todos os campos de atuação, que, como vimos anteriormente, em todas as sessões do referencial curricular, só abrangem a prática de linguagem, análise linguística semiótica. Depois, ao tempo e interesse de cada profissional, com melhor detalhamento observativo, poderão constatar a distribuição numérica de cada uma das habilidades por prática de linguagem, até como um guia para pesquisas e elaboração de plano de curso, com vista a estabelecerem um critério de sopesamento na distribuição dos enfoques das habilidades, seja por bimestres ou anos, reincidindo-as, ou não, conforme conveniência de um currículo em espiral e necessidades da respectiva turma. Pode passar a lâmina. Pode passar para o próximo slide. Obrigado. Sem quase diferença, em continuidade, destacamos para o sétimo ano que de suas 14 habilidades exclusivas, elas pertencem somente ao campo jornalístico midiático, com 2 para a prática de linguagem e leitura, e as outras 12 ao que se denominou todos os campos de atuação, com a prática de linguagem, análise linguística semiótica. Próximo slide, por gentileza. Prosseguindo com os destaques de oitavo e nonos anos, temos uma peculiaridade na distribuição das habilidades não exclusivas a um único ano, e que, após a realização desse estudo, fizemos uma adaptação em relação à BNCC, tendo em vista uma constatação crítica que, conforme indicaremos, deixamos o convite para que constatem por si mesmos. Bem, trata-se do seguinte: das 37 habilidades comuns somente ao oitavo e nono ano, 15 estão agrupadas dentro do campo de atuação na vida pública, e nenhuma para o campo das práticas de estudo e pesquisa,
como já vimos, inclusive, pontuado essa carência em alguns encontros formativos de presença física. Ocorre que, posterior à organização da versão preliminar do nosso referencial, com o empreendimento já assentado, um olhar mais acurado sobre a redação e a própria ordem em que se convencionou distribuir as habilidades na BNCC, inclusive em observância à adaptação que outros materiais didático-pedagógicos baseados nesse documento matriz realizaram, convencemos-nos do que seguramente trata-se de um equívoco na diagramação da base nacional, em que as habilidades de número 24 a 31, constantes no campo de atuação na vida pública, deveriam pertencer ao campo das práticas de estudo e pesquisa. Desse modo, fato que, como contumácia retificável, empreendemos readequação distributiva a tempo de envio para aprovação do Conselho Municipal de Educação. Ponderado, retomamos aqui as 16 habilidades exclusivas do 8º ano. Elas pertencem somente ao campo jornalístico midiático, com 2 para a prática de linguagem, leitura e escuta, e 1 produção de textos. E as outras 13, ao que se denominou todos os campos de atuação, com a prática de linguagem e análise linguística semiótica. Próxima lâmina. E no caso do 9º ano, que suas 2 habilidades exclusivas, elas, sem quase distinção, também pertencem somente ao campo jornalístico midiático, com 2 para a prática de linguagem, leitura e escuta, e 1 em produção de texto. As outras 9, ao que se denominou todos os campos de atuação, com a prática de linguagem, análise linguística e semiótica. Próxima lâmina. Terminando os destaques sobre os dados referentes ao emprego preconizado das habilidades, essa lâmina ficará disponível para constatarem aquilo que foi pontuado sobre a diagramação da BNCC, que não favoreceu a melhor distribuição das habilidades, portanto readequadas do campo de atuação na vida pública para o campo das práticas de estudo e pesquisa. Então observem cautelosamente, depois na página 183, como a partir do código com o número 24, voltou-se a distribuir habilidades entre as práticas de linguagem que já tinham sido apresentadas. Isso significa que se rompe com o padrão da BNCC, que ela mesma instituiu, de relacionar todas as habilidades de uma dada prática antes de passar para a próxima, e sempre mantendo uma mesma ordem na transição de uma para a outra, em um mesmo campo de atuação. Patentemente, conforme já havíamos debatido em outros encontros formativos, o desenvolvimento de uma habilidade não é restrito apenas ao campo indicado, pois as seções são perspectivas dos gêneros textuais, não barreiras de sua funcionalidade social ou pedagógica. Pode passar para o próximo. Em consequência, concluímos que, apesar de não haver uma exatidão no equilíbrio numérico, na distribuição de habilidades entre os campos de atuação e dentro desses, entre as práticas de linguagem, todavia, o fazer ou aprender entre campos e práticas equilibram-se ou equilibrar-se-ão qualitativamente, conforme percebermos e nos dedicarmos
em aprofundar e estabelecer relações a partir de cada habilidade, reconhecendo que a interdependência delas para além dos campos de atuação e práticas. Ou seja, é bem possível que, à medida que desenvolvo um bom trabalho com uma dada habilidade, inevitavelmente, outras por proximidades de processo cognitivo, análise ou produção textual, vão sendo desenvolvidas. Semelhante ao que ocorre quando cuidamos de descritores mais complexos. Outros, correlatos ou subsunsores, são degraus ou caminhos que cruzam na caminhada do aprendizado. Uma outra reflexão é a relevância, de que acendermos, a perspectiva de consolidar vantagem por termos organizado um currículo prescrito com bem pouca determinação sequencial, o que favorece, inclusive, para as adaptações em contextos análogos a este, ou seja, o tocante a regime de ensino remoto, ou até, se fosse o caso, de alternância pedagógica, como ocorre em algumas modalidades da educação do campo, a citar. Portanto, com isso em vista, buscamos estabelecer os critérios para a elaboração do referencial curricular circunstancial. Pode passar a lâmina. Seguindo para um print, para nos determos um pouco mais, a fim de que seja possível explanar sobre os preceitos mais incisivos na construção desse material, no caso, referencial curricular circunstancial, ressalta-se que essas orientações não substituem o referencial curricular da REM 2020. Ambos os documentos vigerão concomitantemente. Dessa forma, sempre que o professor considerar necessário que alguma prática de linguagem, objeto de conhecimento ou habilidade, e que não estejam contidos no ano corrente, necessitem ser mobilizados, assim deve ser feito. Isto posto, com premissas mais amplas estabelecidas, entre os critérios para a priorização das habilidades dos campos de atuação, pontua-se: houve enfoque na indicação das habilidades exclusivas por ano. Depois, preferencialmente entre os respectivos pares de agrupamentos, sexto e sétimo, ou oitavo e nono. A ficar o agrupamento de sexto ao nono como complementação. A busca das habilidades dos campos de atuação que não foram contemplados e seleção de ao menos uma habilidade para cada prática de linguagem. Para tanto, valorizou-se a convergência entre práticas de linguagem dentro das seleções de habilidades de cada campo de atuação. Nesse sentido, sendo possível e praticável, indicou-se ao menos uma habilidade de cada prática de linguagem fortemente relacionável com as demais vinculadas na lógica de abrangência do próprio campo de atuação. Por conseguinte, buscou-se ainda contemplar que fossem habilidades basilares para se interrelacionarem com o desenvolvimento das demais, dentro ou fora do campo de atuação. Dessarte, a indicação das habilidades no denominado todos os campos de atuação evidencia isso como um subsídio gramatical ao desenvolvimento das demais, ainda que não vislumbremos a prática da análise linguística como um sinônimo de exercício para assimilação gramatical puramente.
Outro aspecto considerado foi o adensamento da habilidade, de modo que desenvolvê-las pressupõe o desenvolvimento, ainda que parcial, de outras que não foram priorizadas, pois, assim, a partir da elencada, ramifica-se um cumprimento introdutório ou de aprofundamento indireto do referencial curricular de uma maneira mais integral. Obviamente, em virtude preponderante da condição de ensino remoto, considerou-se que, ao ver das possibilidades de recomendações, vislumbra-se melhor passibilidade adaptativa de estratégias de propiciar reflexão, sem que, apesar do reconhecimento das vantagens, venham exigir conjunturas, sejam essas de materiais, instrumentais ou composicionais, de grupos condicionados à presença física para as performances discursivas ou produtivas. Em atenção ao que se vislumbra no campo das práticas de estudo e pesquisa, evidentemente, destaca-se, como sugere a denominação do próprio campo em questão, contribuir para a conscientização e desenvolvimento elementar do estudante no concernente às práticas que favoreçam o estudo individualizado, bem como o fomento a uma postura de pesquisador, com escopo de gerar maior autonomia, criticidade e responsabilidade, cada vez mais imprescindíveis ao reconhecimento, busca e consolidação das aprendizagens para os devires de uma cidadania pela sustentabilidade socioambiental, a ser ampliada em virtude do entrelaçamento das orientações discursivas, logo com manifestações de linguagem, a partir dos processos de leituras reflexivas e refinamentos dialógicos. Assim, a se chegar às adoções de hábitos, comportamentos e posicionamentos, a fim de que os sujeitos se empreendam em função da expressividade e sustentavelmente. Quanto ao campo de atuação da vida pública, orienta-se a oferecer experiências educativas capazes de desenvolver processos de aprendizagem e interações sociais que exercitem a cidadania e os direitos básicos dos alunos. Por isso, o professor principal fomentador desse processo deve se atentar a estratégias e práticas pedagógicas com finalidades sociais que estimulem os usos racional e funcional de conteúdos e habilidades, com ênfase nas interações, no diálogo, nas trocas de experiências e, aliás, no compartilhamento, das experiências e na exposição de ideias e na manifestação do pensamento. Reitera-se, por fim, conforme é possível ver um fragmento no alto da imagem, mantém-se os textos das células recomendações com algumas reescritas para melhor alinhar práticas sugestivas ao contexto do ensino remoto. Pode passar. Bem, agora traremos nessa e na próxima lâmina prints da tabela no prelo, que compõe o referencial curricular circunstancial, a fim de que esclareçamos sua configuração. Vale ressaltar que pelo documento chegado à escola, pode distar um pouquinho dessa, em virtude da elaboração prévia dos slides, antes dos ajustes últimos da equipe de diagramação. Porém, sem nenhuma mudança substancial, sobretudo no plano do conteúdo. Em língua portuguesa, a indicação de habilidades para serem desenvolvidas em 2021 ocorreu em articulação com o ano escolar anterior,
levando em consideração a necessária relação entre os campos de atuação, as práticas de linguagem e os objetos de conhecimento do sexto ao nono. As orientações estão organizadas na tabela que se visualiza, de forma que a coluna prioridade, que se refere aos objetos de conhecimento e as habilidades indicadas a serem desenvolvidas no ano vigente, e a coluna pré-requisito se refere às habilidades consideradas indispensáveis para o desenvolvimento daqueles outros conteúdos, né? Volta uma lâmina, por gentileza. Porque eu mencionei as habilidades prévias, né? Aliás, de pré-requisito, e a parte da coluna prioridade, naquela outra lâmina não estava aparecendo. Então, é essa daí que aparece, né? Então, a gente destaca, né, para o componente que é uma grande tessitura entre as habilidades. Então, comentando sobre essas habilidades pré-requisitos, em virtude dessa tessitura, ficou inviável apresentar todas as habilidades prévias condicionantes ou favorecedoras para o desenvolvimento das que se decorrem, né, que estão aí evidenciadas na parte da coluna prioridade. Prioridades que são as que nós indicamos. Então, essa questão da tessitura inviabilizou identificar se reportando a um monte, né, de habilidades, e a gente entende, né, que a relação entre elas não gera um vínculo hierárquico, mas uma tendência à concomitância por retomadas. É o que faz com que remetemos novamente à lógica de um currículo em espiral. Nesse sentido, salienta-se, sim, que a menção da célula, aliás, na célula do termo não há, tocante às habilidades de pré-requisito, implica em não reconhecermos dependência ou forte relação simultânea entre objetos de conhecimento e exercício cognitivo ou procedimental nesses produtos, nas considerações da expressividade. Assim, por exemplo, aparece, em alguns outros casos, mais uma habilidade relacionada. Se passar para a próxima lâmina, a gente pode reparar que tem ali um destaque, né? A habilidade do código alfanumérico CGEF06LP02S, né? Ela aparece mais de uma vez como uma habilidade de pré-requisito em relação às decorrentes. E aí, comentando, né, sobre essa questão do pré-requisito e algumas que constam como não há, o que nós ponderamos aqui? Que a não vinculação de habilidades como pré-requisito não necessariamente compromete o trabalho, sendo que estabelecer relações outras é uma competência, né, comum aos docentes, aos leitores críticos. Entretanto, buscarmos alegar forte correspondência só para completar uma célula que não é cabal é uma forçação desnecessária para o cumprimento do referencial curricular. Em proveito desse discurso, até para que não seja contraditório querer parametrizar em absoluto uma escala evolutiva dos alunos em um perfil de referencial como este que construímos, pensemos que a partir do plano compreensível, do compartilhamento coletivo, do entendimento genérico, cabe também interpretação criteriosa a quem operará com o documento em questão,
no conceito escola, né? Entretanto, esse entender mais individualizado e sensível, justificado com a coordenação escolar, há que se ter em conta os desvios de fluxo dentro e para além das margens mínimas do referencial. Se o aprendizado nesse período fica intermitente em alguns pontos, dizemos que só não pode secar, para que ele ressurja caudaloso. Então, algumas adaptações podem ser feitas, né, observando essas ponderações. Pode passar para a próxima lâmina. Esses últimos prints, igualmente das versões prévias ou preliminares do referencial curricular circunstancial e do mais amplo, estabelecido em 2020, ambos da área de linguagens, demonstra-se apenas que as habilidades tidas como pré-requisito podem estar atreladas também, mesmo se tratando de sexto ou nono ano, aos anos iniciais, como era de supor, né? Normalmente as relativas ao sexto ano, que buscariam essa referência lá no quinto, talvez até no quarto ano. Com isso, findamos por hora as contextualizações dos referenciais. E passamos para o último tópico, ou últimos, né, da pauta, pois aborda dois assuntos, das atividades diagnósticas e os cadernos base de atividades. Então pode passar para a próxima lâmina. Bem, procurarei ser breve. A disponibilização de itens para avaliação diagnóstica não exige devolutiva para a CEMED. Esse material que vai ser enviado para a escola é um subsídio para empreender suas próprias análises. É possível, falando sobre a confecção desse material, que parte dos itens selecionados, com pesquisas na internet e acesso a alguns bancos de itens, possam já ter sido empregados em outras ocasiões avaliativas. Entretanto, isso não é um problema, pois, quando se trata de item, não se exige a memorização dos estudantes, e sim domínio de competências ou habilidades para suas resoluções adequadamente. Também é relevante mencionar que a não totalidade de questões configuradas como itens inéditos foi em virtude do prazo e complexidade que seria esse processo, fator que exige pré-testagem para que sejam, né, mais do que calibrados esses itens, eles sejam validados mesmo, né, nessa configuração de item, ou seja, ele não é uma simples questão. Quem já participou de alguma formação sobre elaboração de itens entende bem essas nuances, né, que diferenciam uma questão desse conceito de item. E essa própria pré-testagem e validação é para a gente manter esse padrão de qualidade dos sistemas especializados em avaliação em larga escala. Então, como proposta, fazer uma diagnóstica que vai servir de subsídio, o professor não é uma avaliação institucional da REME, não está tendo essa devolutiva, e frente também essa questão da complexidade na elaboração, né, por esses pormenores, é que parte desse material vai ser composta pelos itens que já foram pesquisados e alguns também de elaboração pela CEMED, né, alguns exercícios, eles vêm mais ao molde de questão ao invés do molde de item, né, em que cada distrator ele tem um sentido, que levanta uma hipótese de aprendizagem do aluno. Mas, enfim, foi também um exercício para subsidiar a escola. Um outro comentário pertinente ao processo da avaliação
é que a própria divisão de avaliação, a DAV, disponibilizará para as escolas um arquivo Excel para uso facultativo do professor que se interessar em tabular os dados que coletou, né, das atividades diagnósticas, para as apreciações que julgar oportunas, né? Pode passar para o próximo slide. Em relação aos cadernos base de atividades, vale esclarecer que tem por objetivo dar subsídio, né, inicial, básico, a partir das próprias métricas, né, do referencial curricular circunstancial da REME, esse de 2021, alinhadas, né, também ao referencial curricular vigente de 2020, com atividades estrategicamente elaboradas, garantindo ao aluno conhecimentos de forma contínua, em relação a que eles tiveram bom proveito, né, ao ano que eles cumpriram, ou até complementar também do ano letivo passado. Nós temos essa realidade, né, de alunos que até uma parte considerável que não tiveram um rendimento assim esperado, né, que poderiam ter rendido mais. Então, esse ano é um ano não só de avanço, né, de conteúdos e habilidades, mas também de recuperação do que nós estávamos aprendendo a lidar com o processo em 2020 sobre ensino remoto, né? Também continuam válidas as recomendações repassadas aos coordenadores para elaborações de cadernos de atividades pelos professores da escola, facultando de maneira análoga, complementar com outros textos e exercícios os que já estão servindo como apoio ao trabalho pedagógico. Inclusive, orienta-se que os cadernos de atividades disponibilizados não sejam os únicos materiais ou propostas para a aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, recomenda-se para o planejamento dos professores recorrer a videoaulas, né, podcasts, programação da TV REME, plataformas digitais, aplicativos, até redes sociais virtuais, e também, né, o livro didático e até outros cadernos escolares, né, já disponibilizados. Pode passar para o próximo slide. Então, colegas de rede, né, e outros interessados nas explanações, agradeço em nome dos demais integrantes da equipe de língua portuguesa, da GEFEM, da SUPED, mais do que a atenção, o compromisso que mantém, ou iniciam, no caso de alguns, com os estudantes da Rede Municipal de Educação de Campo Grande. Em caso de dúvidas ou sugestões relacionadas ao componente curricular de língua portuguesa, bem como para baixarem os slides utilizados como guia para esta live, a fim de que melhor visualizem os dados discriminados, segue nossos contatos durante alguns segundos, facultando pausarem o vídeo assim que a postagem finalizar no canal da CEMED no YouTube, para mais facilmente copiarem os registros que lhe interessarem. Você pode passar para a próxima lâmina. Eu me despeço. Agradeço aos intérpretes, ao suporte, edtech, e o apoio e incentivo dos colegas da GEFEM.